Oi, eu sou Thiago Teixeira. Oi, eu sou o Thales Ribeiro e hoje você está no Pentecast, um espaço que é para a gente refletir, ser fortalecido pela palavra de Deus, e aqui a gente vai conversar sobre diversos tipos de assuntos, como testemunho, orações e muito mais. Então venha para cá para conferir tudo que a gente tem para poder oferecer da parte do Senhor. Isso aí, o episódio piloto, gente, é justamente para vocês conhecerem esse projeto que veio do coração de Deus e foi muito do nada, né? Foi muito tipo, numa conversa aleatória que a gente estava tendo numa festa lá em casa. E a gente teve a ideia de trazer esse podcast para poder trazer convidados especiais aqui, contar testemunhos reais, contar sobre o poder da oração, trazer pastores, missionários, evangelistas, gente que louva na casa do Senhor e muito mais. A gente vai contar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, sobre esse projeto que está começando agora, e vocês vão acompanhar tudinho com a gente. Eu quero começar falando sobre o nome. Da onde que saiu o Pentecast? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. A nossa igreja é a Igreja Pentecostal Shekinah. Então a gente teve a ideia de vamos pegar o Pentecostal e botar junto com o podcast. Ficou Pentecast. Mas a Thales vai explicar para vocês agora o que significa esse Pentecostal, para a gente poder aprender também sobre. Então, a Bíblia diz que 50 dias após a festa da Páscoa, está acontecendo essa festa de Pentecoste. E ali em Atos, capítulo de número 2, agora desce o Espírito Santo para poder revestir aquele povo que está ali naquele momento ali em Jerusalém reunido para ele poder ter a capacitação de poder. E aí o pentecostal vem disso. Só que o que é o pentecostal para os dias de hoje? É o povo que realmente acredita na manifestação do Espírito e que ainda acredita nesse poder, que acredita que ainda está atuando. Então a gente é uma igreja pentecostal porque a gente dá liberdade ao Espírito para ele poder trabalhar. E só através dele que a gente consegue obter as nossas virtudes. Coisa linda. E você que está assistindo, comenta aqui se você faz parte de alguma congregação, de alguma igreja, se a sua igreja é pentecostal, se é batista, se é nazareno. Fala aqui com a gente que a gente está bem interessado em saber. Vamos lá ver os comentários para conhecer mais de vocês também. Agora vamos falar sobre a nossa história aqui na Shekinah. Porque assim, eu já sou o filho do pastor. Então assim, eu cresci já lá aqui na igreja pentecostal Shekinah. Então assim, a minha infância inteira foi aqui. Eu quero saber com você, assim, contar um pouco da história de como foi que você chegou aqui na igreja, de como você se identificou com a igreja pentecostal Shekinah. Porque assim, eu já sou daqui, né? Então já só fiquei mesmo, tá? Eu só fiquei, já tava no barco já tava aqui, e fui fluindo, né? Fluindo, isso aí. Mas assim, quando eu vim para Cristo, quando eu realmente decidi declarar Cristo como meu único e suficiente Salvador, foi aqui porque minha mãe já tinha vindo um ano antes. E aí eu comecei a visitar, gostar dos cultos e fui bem recebido, graças a Deus, porque eu já tinha alguns amigos aqui que me receberam muito bem. E aqui eu comecei a minha trajetória de vida, da fé cristã. E aqui foi onde eu fui bem alimentado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito. Aqui é onde eu tive uma base cristã para poder continuar. E hoje, graças a Deus, são 7 anos que a gente está aqui compondo o ministério, que a gente está somando força. Aqui a gente já passou pelo diaconato, a gente agora está como evangelista e trabalha para a obra do Senhor crescer. Tudo tá enfiado em tudo, gente. Tudo tem coisa, botam assim o Thales. Sobre isso que você falou, tipo, de ver a igreja crescer. É muito engraçado, porque a igreja tem... Quantos anos a igreja tem, galera? A igreja tem 23, 24 anos. E eu tô aqui há 23. E realmente teve uma evolução muito grande, né? De pessoas novas chegando, de ministérios sendo feitos, né? De pessoas passando como você passou pelo diaconato, agora você é evangelista, em breve um pastor. Eita agora, coisa linda de Jesus! Mas é muito importante isso. E é engraçado porque você falando sobre isso, eu acho que foi rápido, né, o seu tempo. Você pode falar mais sobre isso dos 7 anos, porque eu tô há 23 anos aqui e quem eu sou? Mentira, não quero. Mas eu tô começando a me identificar mais, tipo assim, ver o meu lado mais espiritual agora, depois de um tempo, porque agora... tem a Terça Jovem, tem um grupo de teatro, tem a mídia da igreja, onde eu tô fazendo parte. Então, acho que eu tô tendo esse crescimento espiritual agora, depois de um tempo já na igreja. E a gente tem que entender isso. Cada um tem o seu tempo, a gente não tem que se cobrar no ponto de, caramba, eu tô há 12 anos na igreja e eu não faço nada. Eu acho que tudo tem um tempo certo, como diz lá em Eclesiastes, né? Tem um tempo certo determinado para todas as coisas. E a gente tem isso. E eu queria saber disso de você, porque você foi rápido, né? Tipo, 7 anos, já passou pelo diaconato, já é evangelista, já prega... pra mim, e até hoje me assusta um pouco isso de saber dessa rapidez, porém, eu acredito muito, depois que eu vim para a presença do Senhor, que Deus já me chamava muito antes.
Só que como a gente não tem o entendimento e vive o mundo, então a gente não sabe o trabalhar do Senhor, não conhece esse trabalhar do Senhor. Mas eu lembro que depois eu fui ter esse entendimento na presença do Senhor, que ele já tinha me chamado antes, já tinha me separado para essa grande obra, tanto que nos bastidores eu já contei que na época de mundo um vaso veio e entregou tudo aquilo que eu viveria na presença do Senhor. E o problema é que quando a gente vem um pouco mais tarde, a gente tem pouco tempo para poder se preparar, né? Porque o Senhor ele não deixa de dar o crescimento porque a gente veio tarde. Então, o tempo de preparo que ele diminui. Então, a gente apanha mais para poder seguir, né? E para mim foi rápido, me assusta. Só que a gente está aí, né? A gente vai com fé, a gente vai com Com fé, vai com fortaleza. E o engraçado é que realmente a gente tem que parar para poder prestar atenção nesse tipo de coisas que cada um tem o teu tempo. E às vezes, se a gente for olhar para a vida de outra pessoa que talvez veio ontem, Deus tem pressa com a vida dessa pessoa, às vezes a gente acaba paralisando na obra. Eu acho que é uma mensagem muito interessante para a gente deixar para o povo é realmente esperar o tempo determinado do Senhor. A gente não precisa ter pressa na obra do Senhor, a gente só precisa ter a consciência que a gente tem que fazer tudo com amor, com zelo e dar graças a Ele por tudo aquilo que a gente faz. É ter cuidado com a comparação, né? Porque a gente acaba se comparando muito com o outro, com o próximo. E essa comparação faz com que a gente perca, às vezes, o chamado que Deus tem pra gente. Porque, tipo, se eu olhar pro Thales e falar, caramba, olha como o Thales prega, eu tenho que pregar assim. Mas talvez Deus, na minha vida, na sua vida, queira falar de uma outra forma, de uma forma diferente da do Thales. E nesse momento, eu queria saber desse meu amigo, que ele é líder de teatro, menininho da mídia, onde traz o culto para as pessoas que não podem chegar, mas também a influência. E eu queria saber como é que tu leva a Cristo, como é que tu leva a Deus no meio do teu trabalho como influência. Então, no começo eu achava que eu não levava. Mas é porque, tipo assim, como eu fazia pro conteúdo de humor, de comédia, eu pensava, tipo assim, cara, o pessoal não vai ver muito isso pra esse lado espiritual. Até que eu comecei a compartilhar mais a rotina do meu pai, né? Da minha mãe, da gente vindo pra igreja, dos ensaios. E eu comecei a receber muitos comentários de pessoas falando, caramba, a sua igreja é muito animada, é muito divertida. Eu tinha esse receio de ir pra igreja, porque eu passei por traumas muito ruins. E eu vi que era um jeito bom. Eu comecei a pensar, poxa, tô conseguindo fazer com que as pessoas olhem pra igreja como um lugar de acolhimento, como um lugar de amor. E eu comecei a gravar mais essa rotina. Inclusive, recentemente, eu vou contar 2 breves testemunhos que uma menina, ela sofria de depressão muito forte, ela chegava a se automutilar, e ela mandou mensagem pra mim, mostrou as imagens, eu achei isso muito impactante, e ela falou que, através dos meus vídeos, ela começou a ver uma alegria que a minha família levava, que não é eu, não é meu pai, não é minha mãe, é a alegria que o Senhor coloca em nossas vidas, e ela começou a ir pra igreja, porque ela tinha esse receio de igreja, e ela começou a ir. E eu sempre exalto que é o Senhor, porque não sou eu, Thiago, que tá levando essa alegria. Eu tenho essa alegria, meu pai, minha mãe também, por conta de Jesus. E recentemente eu postei um vídeo e uma moça comentou no vídeo, tipo assim, eu tô fazendo quimioterapia. E assistir os seus vídeos faz com que a dor seja menos pior do que tá sendo. Aí eu chamei ela no direct, conversei com ela, e qualquer oportunidade que eu tenho da pessoa trazer, tipo, eu tô triste, tô me sentindo mal, eu tento levar a palavra do Senhor. Eu acho que isso é muito forte, né? Porque eu acho que coloca a gente num lugar de uma responsabilidade muito maior. Porque agora, eu tendo noção disso, eu penso, poxa, eu tenho que ter cuidado com o que eu posto, com o que eu falo, de que forma eu vou falar. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, tá carente só de um abraço, de uma atenção, de uma palavra. Então, eu acho que eu levo Deus mostrando, tipo, a alegria que o povo de Deus pode ter. Porque o pessoal tem muito uma caixinha de que o povo de Deus tem que ser aquilo, fechado. Não, a gente é amor, a gente é alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu acho que eu levo dessa forma, de mostrar que a gente é um povo que se une cada vez mais. E eu acho isso bem interessante, porque foi uma ferramenta a qual Deus abriu também como leque para a gente poder estar levando a palavra do Senhor, de tirar o evangelismo normal, o comum, para poder colocar eles nas redes sociais. É só a gente saber usar, né, as ferramentas que a gente tem. Isso é muito interessante. E você, eu quero saber agora de você, como você leva Jesus assim para sua vida, para o seu trabalho, para sua rotina, para o seu dia a dia? Então, tipo, eu sou bem mais formal, né? E tendo esse negócio de gostar mesmo de falar da palavra do Senhor, até porque eu entendo que eu não sou pregador quando eu estou no púlpito, mas eu sou pregador em todos os momentos da minha vida. E a oportunidade que eu tenho de poder falar da palavra do Senhor, de poder trazer Cristo para a vida de outras pessoas, eu sempre estou aproveitando essas oportunidades que são muito boas para a gente. E também tem um testemunho desse para poder ser contado. Eu já contei em algumas pregações na Shekinah, de que trabalhando na TIDES, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa onde ela é católica e ali se decepcionou um pouco
E ali já não queria mais saber de Jesus, não queria saber de nada, de religião nenhuma, e falava que nunca mais pisaria nem numa igreja católica, nem numa evangélica, e através de conversas. Porque às vezes a gente acha que pregar é estar com o microfone na mão, mas pregar é tu também conversar e falar da palavra do Senhor. E através de conversas, mostrando textos bíblicos, o nome do Senhor for engrandecido, por conta que agora ele serve ao Senhor também. E com a vinda dele veio a esposa dele, a mãe dele que estava desviada também veio para Cristo. Então é muito importante a gente saber qual é a nossa função no reino. Porque algo que é muito interessante para nossas vidas, não adianta a gente ser cheio no culto de domingo e segunda-feira a gente não saber transbordar na vida de outra pessoa. Então a gente tem que saber que aquilo que a gente carrega, a gente tem que levar para a vida das outras pessoas também. Isso é muito bom. Agora eu gostaria de chamar uma pessoa aqui muito especial para a gente poder contar mais um pouco sobre a Shekinah, porque esse podcast aqui é o Pentecast da Igreja Pentecostal Shekinah, e nada melhor do que ter alguém aqui para poder contar a história desse início um pouquinho para a gente poder conhecer. Então eu vou chamar ele, que é marido, que é pai, que é avô, e modéstia à parte eu posso falar como filho, que ele cumpre todas essas funções com muita maestria. Mas ele também canta, dança, atua, ele faz de tudo um pouco. Mas acima de tudo isso, ele é um homem de Deus incrível. E eu gostaria de chamar aqui pra gente o nosso pastor Jorge. Ele vai demorar um pouquinho, ele é um senhor de idade, ele veio de forma lenta. Coisa linda, tem salgadinho, ó. Ele tá completo, né? Ele tá maravilhoso. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado pelo convite. Meu paizinho, gente, amo muito ele. Meu rebento. Pelo amor de Deus, não me use. E de antemão, quero louvar o nome do Senhor pela tua vida, porque abriu essa oportunidade de Deus ser glorificado através da tua vida por cuidar de muita ovelha. E a gente sabe como é difícil estar nessa função de liderança de um povo, até que a gente lembra de Moisés, como Moisés ele é importunado pelas ovelhas que ele traz do Egito e como é difícil essa função. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida, por essa resistência, por o Senhor continuar e não abandonar o barco. Agora, eu queria saber de você um pouquinho do início da Shekinah. Como foi? Tipo assim, como você soube do terreno, como chegou até você, como a igreja, esse iniciozinho pra gente. Então, a história da Shekinah é interessante, porque não seria nada disso que é hoje, né? O que acontece? Eu havia acabado de sair de um ministério e estava procurando um outro lugar para me congregar, para me servir a Deus, adorar ao Senhor, e recebi o convite de um pastor, o pastor Ademar Gomes, da Terceira Presbiteriana, né, para assumir um trabalho, um projeto que ele estava começando a criar, né, que seria os semeadores. Na verdade, a igreja nem teria o nome de Pentecostal Shekinah, né, seria a igreja dos semeadores. Nós seríamos 3 igrejas, seria essa aqui em Nova Cidade, uma em Olinda e a outra em Vilar dos Teles, né, mas o pastor de Vilar dos Teles desistiu, não quis mais. O de Olinda permaneceu, são semeadores até hoje. E nós começamos como semeadores, né? Nós iniciamos na varanda ali da casa de uma irmã, porque ainda não tínhamos um local para levantar a igreja, né? Então iniciamos ali na garagem, na varanda da irmã Joanita, ali próximo ao Colégio João Cardoso. E começamos ali o nosso trabalho, né? Começamos com uma faixa de 8 a 9 irmãos, né? E aí esse terreno aqui tinha sido oferecido a esse pastor por um tempo, né, para aproximadamente de 10 anos, que ele podia utilizar para fazer o que ele quisesse. E aí então ele conseguiu que nós viéssemos para cá para começar aqui o trabalho aqui. Nós pegamos isso aqui num brejo, na verdade, era mato, era barro, né? E nós começamos a princípio lá com uma coberturazinha, com umas telhas, que quando ventava o povo ficava com medo, né? Porque ventava e as madeiras ficavam. Jesus tá voltando. E dia de chuva, né? Era aberta, era só a cobertura, a gente fazia culto na chuva, ainda mais quando era chuva de vento, molhava todo mundo. Mas aí Deus foi abençoando, foi enviando o povo, né? E chegou um determinado momento que alguém nos procurou e falou assim: ou vocês mudam tudo ou vocês perdem o terreno, né? Porque era um processo aí deles com
com o responsável, e ele teve problema, né, com a pessoa que estava responsável, e aí nos procurou e falou assim, ó, vocês mudam tudo, nome, estatuto e tal, senão vocês perdem o local. Aí eu fui lá procurar o pastor Ademar para explicar a situação, porque ele era o responsável e eu não ia tomar nenhuma atitude sem comunicar, né? Fui lá, expliquei para ele, pastor, a gente só vai poder continuar se mudar nome, estatuto, tudo. Ele falou assim, meu filho, faz o que você tiver de fazer, mas não perde aquele terreno. Aí nós, com a autorização dele, nós criamos o nosso estatuto, tudo correndo, tudo rápido. Criamos o nosso estatuto, mudamos tudo, mudamos nome, né? O nome veio de... Eu dirigia na época, onde eu congregava, um grupo de varão chamado Grupo Shekinah, que foi da onde eu tirei o nome da igreja. Falei, vou continuar o mistério. E botei Igreja Pentecostal Shekinah, né? E aí fizemos estatuto, montamos uma diretoria, registramos a igreja, tudo com autorização, né, do pastor, sem problema nenhum. E aí começamos aqui a iniciar. E Deus foi enviando os recursos, né? Foi mandando gente. Aí um chegava aqui, veio um pastor lá de Goiás, na época, não lembro, que chegou aqui, viu a situação, aquelas telhinhas fininhas, ele falou assim, ó, vou doar 20 telhas, né, melhores para a igreja. Aí são essas telhas que nós temos hoje, as primeiras 20 lá da frente foi ele que doou. Então, aí nós começamos a receber recursos, né? Deus começou a enviar os recursos para a gente dar início à obra. Aí começamos a furar as sapatas, e quando a gente começou a obra, nós tivemos problemas com a diretora na época da APAI, foi até a prefeitura e reclamou da situação, e a nossa obra ela foi embargada, né? O fiscal da prefeitura chegou aqui e disse que a gente tinha que parar a obra, porque não tinha condição de continuar. Aí eu fui lá na prefeitura, na época, com um pastor que começou conosco aqui, procuramos lá o secretário de obras, explicamos a situação, ele liberou a obra, aí nós voltamos aqui, começamos de novo a fazer a obra, e ela ficou muito revoltada, porque, né, não conseguiu. Ela tinha um funcionário aí que até ameaçou um dos nossos pastores, que ia acabar com tudo, que não ia, e a gente só ligado em oração, né? E passou, aí ela viu que não tinha jeito, a obra continuou, aí teve um vizinho que fez um baixo-assinado para fechar a igreja, né? E ele começou a pegar a assinatura, só que quando ele foi na vizinhança, a vizinhança falou, o senhor está maluco? Nós não vamos, a gente quer que a igreja fique, permaneça, é um bem para os nossos filhos, é um bem para a nossa... Aí ele, muito revoltado também, acabou, rasgou o baixo-assinado, e a igreja prosseguiu. E foram acontecendo as barreiras, os impedimentos, mas graças a Deus o Senhor sempre tomou a frente, sempre providenciou, né, os recursos, e vamos aí andando até onde Deus permitir, né? Mas a história é essa. Foi tudo feito muito rápido, a gente teve que ter pressa, porque não deu nem tempo de esperar muito para resolver a situação, senão a gente perderia. Então foi tudo nome, o logotipo, foi tudo muito bem feito de forma rápida, mas tudo Deus ali aprovando, tudo Deus abençoando. É engraçado porque quem vê, tipo, a igreja assim, nem imagina, tipo, tudo que passou, né, por trás dos bastidores. É muito interessante isso. É igual o Neemias, quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, né? Sim. Que ele levanta os opositores, mas a obra não para, porque quando é do Senhor, ninguém pode colocar a mão. Tanto que a palavra de Deus diz que a porta do inferno ela nunca vai prevalecer contra a igreja. E eu queria que o Senhor agora desse um recado para aqueles que estão começando na obra do Senhor, para pastores que estão começando agora. Que o Senhor possa olhar para a câmera e dar um recado para eles. Então, o que eu diria para vocês, amigos? É claro que eu não vou me comparar a nenhum Moisés, porque não tem nem condição de comparar. Mas o recado que eu deixo para vocês, não desistam. No início vão acontecer os levantes, vão acontecer as adversidades,
mas creia que Deus está no controle. Se Deus está no controle, com certeza, com a aprovação de Deus, aconteça o que acontecer, a vitória vai ser certa, em nome de Jesus. Amém. E o senhor tá feliz de estar aqui no Pentecast, ver um podcast da Igreja Pentecostal, né? Muito feliz, gente. Muito Era o meu incrível, sonho, né? era quase o meu... Era quase meu sonho. Para encerrar com a sua participação, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a pergunta-chave aqui de ouro do nosso podcast. Como o pastor Jorge quer ser lembrado? Como quero ser lembrado? É difícil falar, porque eu sou assim, uma pessoa excelente. Pastor Jorge, por favor. Eu quero ser lembrado com carinho, com gratidão, entendeu? Com respeito. Quero ser lembrado como uma pessoa que sempre ajudou, sempre se esforçou para entender o lado de todo mundo, para ajudar sempre que fosse possível. Quero ser lembrado como um homem de Deus. Isso aí, coisa linda. E vai ser, pai, vai ser, em nome de Jesus. O melhor pai deste mundo todinho. E esse foi o piloto do nosso Pentecast. Vamos toda segunda-feira ter esse encontro marcado com vocês. Que horas, Thales? Às 19 horas da noite. E a gente te espera aqui pra estar junto com a gente. Então você já curte, já comenta, se inscreve, manda pra ele seu amigo, porque vai ter muito convidado legal aqui no Bahia. E uma pergunta que eu queria te fazer. A gente pode convidar essa tua seguidora que mandou mensagem? Vamos convidar ela, vamos convidar ela. Vai já estar aqui sendo convidada já pra estar aqui com a gente, contando essa história com a gente, tá bom? Beijo e até segunda-feira que vem com o primeiro episódio, o primeiro convidado. Dá um spoiler do primeiro convidado, um spoiler assim, sobre ele. Rápido. Um spoiler rápido. Um pregador excelente da palavra de Deus, que a gente vai aprender muito com ele semana que vem. E então a gente espera aqui semana que vem, às 7 horas, segunda-feira. Beijo!